Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai ver como é que funciona a regra de Cramer. A regra de Cramer, que leva o nome do seu autor, Gabriel Cramer, um matemático, filósofo e físico que nasceu em Genebra, na Suíça, ela serve para encontrar soluções de sistemas lineares por determinantes. Mas essa regra ela tem uma restrição, ela não serve para resolver qualquer sistema, só sistemas que eu chamo de sistemas quadrados. Quadrados são sistemas 2 por 2, duas equações, duas variáveis, 3 por 3, três equações, três variáveis, 4 por 4, quatro equações, quatro variáveis, tá? E até mais, se ela tiver 7 equações, ela tem que ter 7 variáveis, porque ela usa o determinante. Então, como é que funciona o sistema de Cramer? Vou pegar um sistema 2 por 2, que é o mais simplesinho, tá? Esse sistema 2 por 2, eu vou passar ele para a forma matricial, que é a forma de matriz. De que forma? Vou colocar aqui a matriz dos coeficientes das variáveis. No caso, menos 1, menos 4, 3 e 2, que é dos coeficientes, tá? Isso vai ser multiplicado pela matriz das variáveis, tá? Quem são as variáveis? E vocês vão colocar na ordem que elas aparecem, x e depois y. Então, vou colocar ali x e y, que vai ser igual à matriz dos termos independentes, que ficam depois do igual. Então, igual a 0 e 5. Ou seja, o meu sistema tem que estar ordenado, tá? Tem que estar nessa ordem bonitinho. Variável embaixo de variável, igual, e o termo independente depois do igual, ok? Então, essa é a forma matricial, e eu tenho a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz dos termos independentes. E aí, eu vou dividir em matrizes, tá bom? A matriz dos coeficientes vai ser o meu desão. Então, primeiro eu calculo o desão, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, uma matriz 2 por 2, diagonal principal, 2 vezes menos 1, menos 2, menos diagonal secundária, 4 vezes menos 4, menos 12, ou seja, menos 2 mais 12 dá 10. Então, desão igual a 10, ok? Depois, eu vou ter que achar os determinantes das variáveis, ok? Eu vou colocar dx, como eu só tenho duas, então dx e o dy. O dx, o que eu vou fazer? A variável x vem primeiro, então os coeficientes da variável x estão na primeira coluna. Eu vou substituir pela coluna dos termos independentes. Em vez de ser menos 1 e 3, eu vou trocar por 0 e 5. E o resto da matriz continua igual, no caso, menos 4 e 2. E aí, eu acho esse determinante, que vai ser o dx, determinante da variável x. Então, vai ser 0 vezes 2, 2, menos 5 vezes menos 4, menos 20, ou 0 vezes 2, 0, né? Menos 20, ou seja, igual a 20. Achei o dx, e agora eu vou achar o dy, determinante da variável y. Agora, eu vou substituir os termos independentes pela coluna da variável y, que é o menos 4 e 2. Então, no lugar do menos 4 e 2, vai ficar 5, 0 e 5. E o resto continua igual, no caso, é menos 1 e 3. E também vou achar o determinante dessa matriz. Diagonal principal, menos 5, menos diagonal secundária. 0, que é igual a menos 5. Tá? Achei esses coeficientes, eu vou achar o valor das variáveis, tá? A variável x vai ser igual a dx dividido pelo desão. Então, no caso, 20 dividido pelo desão, que é 10, ou seja, 2. O x igual a 2. A variável y vai ser o dy dividido pelo desão. dy deu menos 5. O desão é 10, simplificando, menos 1 sobre 2. Então, a solução desse sistema vai ser o x igual a 2 e o y igual a menos meio, ok? Vamos resolver mais um. Vou passar o sistema para a forma matricial. Então, primeira coisa, calcular o determinante do desão, que é a matriz dos coeficientes.
Nesse caso, vai dar 2 vezes 8, 16, menos 4 vezes 4, 16, que é igual a 0. Vou achar agora os determinantes das variáveis. No dx, eu substituo as variáveis de x pelas variáveis, pelos termos independentes, que no caso é 3 e 6, e o 4 e o 8 continuam. Acho o determinante. 3 vezes 8, 24, menos 6 vezes 4, 24, dá 0 também. Preciso achar também o determinante da variável y, tá? E agora, eu mantenho a variável de x e substituo a variável de y pelos termos independentes 3 e 6. Acho o determinante. 2 e 6, 12, opa, 12, menos 4 vezes 3, 12, que dá 0 também. Agora, eu vou achar, né, os valores das variáveis. O x é o dx dividido pelo dzão, no caso, 0 sobre 0. E o y é o dy sobre dzão, que deu 0 sobre 0 também. 0 sobre 0 não é que não existe, mas é uma indeterminação, tá? Ou seja, se isso acontece, significa que o sistema ele é possível, porém indeterminado. Significa que ele tem infinitas soluções, tá bom? Então, perceba que o dzão deu 0 e todas as variáveis, o dx e o dy, os determinantes das variáveis também, deu igual a 0. Então, nesse caso, SPI, possível indeterminado. Então, nesse sistema também, vamos fazer a mesma coisa, passar para a forma matricial, mas nesse sistema eu troquei as variáveis por A e B, só para a gente dar uma variada. Olha aqui a matriz dos coeficientes, A e B na ordem que eles aparecem no sistema, no meu sistema arrumadinho. Então, a primeira coisa, eu preciso achar o dzão, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Nesse caso, eu tenho 30 menos 6 e 5, 30, que é 0. Depois, eu preciso achar o determinante das variáveis, no caso, o d de A. E na determinante da variável A, eu substituo os coeficientes de A pelos termos independentes. Então, 5, 4, o resto continua igual, né? Ou seja, os coeficientes de B, 5 e 10. Acha, dá 50 menos 20, ou seja, igual a 30. Preciso achar também o determinante da variável B, e nesse caso eu mantenho os coeficientes de A e troco os coeficientes de B pelo dos termos independentes, no caso 5 e 4, ou seja, vai dar 12 menos 30, que é igual a menos 18. Agora, eu vou achar o valor do A, que é o d de A dividido pelo dzão. E no caso da 30 dividido pelo dzão, que é 0, 30 dividido por 0 que não existe, né? Não existe divisão por 0. O primeiro mandamento da matemática, nunca, jamais, em tempo algum, dividirás por 0. Então, se o A não existe solução, a solução é vazia, tá bom? Ou seja, o sistema é impossível. A mesma coisa se eu fizesse pelo B, né? Mas não importa, né? Se desse ou não, daria também menos 18 por 0, que também não existiria, tá bom? E aí, o que aconteceu? O dzão foi igual a 0, mas o determinante das variáveis não são iguais a 0. Por isso que não existe, diferente do exemplo anterior, em que determinante das variáveis tinham dado 0 também, e aí ficou 0 sobre 0, que é a indeterminação, e aí, no caso, não seria impossível, mas possível e indeterminado. Resumindo, então, Gabriel Cramer falaria pra gente que se o dzão fosse diferente de 0, ou seja, o determinante dos coeficientes fosse diferente de 0, o sistema seria possível e determinado, e aí nós encontraríamos essa única solução. Mas que se o determinante e o determinante das variáveis fossem todos iguais a 0, lembrando que eu posso ter até mais variáveis, tá? dy, dz, dt, o sistema vai ser possível e indeterminado e eu vou ter infinitas soluções. Mas que se o determinante, o dzão, for igual a 0 e um dos determinantes, basta que um dos determinantes das outras variáveis, basta que um seja diferente de 0, o sistema vai ser impossível, ou seja, sem solução. Agora é a sua vez de tentar resolver esses sistemas pela regra de Cramer.
Lembrando que o sistema tem que estar ordenadinho, tá? Variável embaixo de variável, igual termos independentes, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.